Oi gente, aqui é a Marina e esse é o meu diário de intercâmbio. Então gente, como vocês podem ver, eu estou em outro cenário hoje, eu estou aqui fora da minha casa, porque tá um dia muito bonito, tá com sol depois de muito tempo. E essa semana toda eu fiquei doente, a minha voz ainda tá um pouco estranha, então eu realmente precisava vir um pouco pra fora, respirar ar puro. Então foi isso, só explicando pra vocês, e se vocês verem que a minha voz tá meio estranha mesmo. Então, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre inglês, a minha experiência com inglês e se realmente melhora durante o intercâmbio. Então é o seguinte, eu comecei o inglês, eu tinha tipo 4 anos, só que daí eu tava com muita coisa pra fazer, então minha mãe me tirou por um tempo. Só que aí eu voltei em 2006, 2007, então desde 2007 eu tenho feito sem parar. Então, foram praticamente 10 anos de inglês. E aí eu acabei 6 meses antes de eu vir pro intercâmbio, entendeu? Então eu acabei no final de 2015, o meu inglês. E eu fazia numa escola que só tem na minha cidade, não é uma franquia, chamada Easy Way. E o material é de Oxford e a escola é realmente muito boa. Você não vai poder porque só tem na minha cidade, em Rondônia. Eu ouço música em inglês, vejo coisas americanas desde quando eu era pequena, sabe? Desde a época de Hannah Montana, eu ouvia as músicas, eu nem sabia o que significava e eu já cantava. Só que... E aí depois eu fui... quando eu fui crescendo, eu fui pesquisando o que a música significava e tal, e eu comecei a me interessar. Em relação à série, meus pais nunca me deixaram ver série dublada, entendeu? Eles sempre falavam, não, Marina, você pode assistir série legendada, sabe? A não ser, por exemplo, série de Disney e de Nick, porque você não tem como ver legendado. Mas depois, quando eu tinha já uns 8, 9 anos, ele, tipo... Eu tô arredondando, nem lembro quando. Eles já falavam, não, você vai ver série legendada. Aí depois, há uns 3 ou 4 anos, quando eu comecei a ficar muito viciada em série, eu queria ver a série assim que saísse. Então eu ainda não via a série com legenda. Eu já vi ela sem legenda, diretamente em inglês. E aí eu percebi que o meu inglês foi melhorando. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que realmente a melhor coisa é você ver inglês com legenda em inglês, porque ajuda muito a você entender o que tá falando, o spelling, como que fala spelling? Como você escreve a palavra, como você dita. Vocês estão entendendo, né? Cada letra. Eu também viajei muito. Essa é a minha 5ª vez nos Estados Unidos. E eu também já fui uma vez pra Inglaterra e pra Escócia. Além de outros países na Europa, mas lá eu não falava tanto inglês, porque eu era menor. Nossa, quase que eu falei mais pequena. Mas eu era menor quando eu fui. E então, na primeira vez que eu vim, eu era mais novinha, então não falei tanto. Mas a partir da 2ª vez, eu já comecei a falar mais e eu percebia que meu inglês a cada viagem ia melhorando, sabe? E assim, gente, a principal dica que eu tenho pra dar pra vocês do inglês não seja arrogante. Em que sentido? No sentido de você achar que o seu inglês é maravilhoso e que você vai estar super bem somente pelo seu inglês. Gente, isso não é verdade. Eu conheço 2 pessoas que acham ou achavam que falavam inglês muito bem e estavam arrogantes por causa disso. O inglês dessas pessoas eram bons, entendeu? Só que estavam tão arrogantes que quando chegou aqui, um deles, né? Que quando chegou aqui, só se ferrou no intercâmbio inteiro, porque tava super arrogante, achando que o inglês dele era o melhor de todo, não sei o que, não sei o que. E o intercâmbio dele foi uma bosta por causa disso, entendeu? Então, não sejam arrogantes, não achem que o inglês de vocês é o melhor do mundo, sejam humildes nesse sentido, sabe? Não importa se você já acabou inglês, se você tem TOEFL, não importa. Antes de eu vir pra cá, eu considero que o meu inglês era 85%, o bom, assim, sabe? O nível era 85%. Apesar de eu já ter acabado, eu não achava que o meu inglês era perfeito, sabe? E eu ainda não acho. É cansativo pra sua mente falar uma língua o dia todo, sabe? A sua segunda língua. Então, quando chegava, tipo, 6 horas da tarde, eu já tava tão cansada que eu só queria ir dormir. A minha mente tava esgotada, assim, gente, sério, cansa muito. Pode ser que alguns outros intercambistas não passem por isso, mas vários que eu conversei passaram por isso, porque realmente cansa muito a sua mente. Agora, eu acho que o meu inglês já tá, eu diria, 97%. Assim, eu acho que
é muito complicado falar que o inglês de alguém é 100%, a não ser que você viva aqui há muito, muito, muito tempo e, tipo, muito mesmo, sabe? Eu também não quero falar que, tipo, não quero ser arrogante no sentido de falar que meu inglês é 100%, porque tem várias palavras que eu ainda não sei, sabe? Eu acho que pra você ser fluente, você não pode nem pensar duas vezes, você tem que saber tudo, sabe? Tem que saber tudo. Então, eu não me considero fluente ainda, mas eu me considero 97%, sabe? E assim, ninguém nunca criticou meu inglês. Sempre as pessoas falaram, nossa, tipo, inúmeras vezes, sabe? Falaram, nossa, Marina, seu inglês é muito bom, as pessoas entendem tudo que eu falo e tal. E mesmo assim eles falam que eu tenho sotaque, viu, gente? Você vai vir, você vai falar, nossa, eu não tenho sotaque, eu já até falei isso em outro vídeo. Gente, pra mim eu não tenho sotaque. Se eu converso com uma pessoa que também tem um inglês médio, ou que também é estrangeiro, provavelmente vão falar que eu também não tenho sotaque. Mas qualquer coisinha, eles já falam que você tem sotaque, gente. E é umas coisas que você não... sério, eu não entendo. Eu falo rei, tipo, eu falo igualzinho eles vão falar, não, o sotaque tá aí, gente. Tipo, não tem sentido, mas vão falar que você tem. E eles acham bonito, gente, sério. Já me falaram que meu sotaque é tão bonito que eu poderia fazer sexo por telefone. Acredite, já me falaram isso. Inclusive foi uma professora, tá? Uma professora falou isso. Uma situação engraçada, porque eles acham o sotaque bonito, sabe? Porém, as pessoas mais próximas, eles vêm me falando, nossa, Marina, seu sotaque vem diminuindo e tal, já tá quase lá, mas não perde o sotaque porque é bonito. Eles sempre falam isso. Outra dica, assim, eu tô misturando entre minha história com inglês, dicas e o que fazer e não fazer. Seja interessado no inglês, gente. Não tem como você vir pra cá aprender inglês se você não é interessado, se você não procura tradução de palavras, se você não busca fazer coisas novas, tipo, assim, ouvir uma nova música, ler um livro em inglês que é mais desafiante pra você. Eu não gosto de ler inglês, pra ser bem honesta, tipo, livro, porque eu não sei tudo e aí eu fico com preguiça. Eu sou bem preguiçosa, então eu prefiro ler em português, mas eu leio em inglês. De vez em quando, tipo, pelo menos eu leio lá 1 ou 2 livros por mês. Assim, eu diria que 30 a 40% dos livros que eu leio são em inglês, mas se tiver em português, provavelmente eu vou preferir ler em português, sabe? Outra coisa, você vai cometer erro, gente. Você vai cometer erro de inglês e um atrás do outro, principalmente nos seus primeiros dias. Até hoje, quando eu ainda tô cansada, eu ainda cometo erro, sabe? Assim, nos primeiros dias, é normal, você não tá acostumada com a língua, você não fala o tempo todo. Então chega uma hora que eu falava assim, eu tava tão cansada que eu falava she do, entendeu? Em vez de falar she does. Ou eu falava she run, em vez de falar she runs. Coisas assim, sabe? Porque tem uma hora que a sua mente cansa. Mas depois você vai acostumando. Aí, outra coisa que eu acho importante falar. Se você vem pro seu intercâmbio com o único propósito de aprender inglês, então eu acho que 6 meses é suficiente pra você sim. Eu achava que 6 meses não pode fazer 6 meses só, porque é muito pouco, não sei o que. Eu acho que pra sua experiência completa tem que ser 1 ano. Mas eu acho que se você vem pra cá só pra aprender inglês, então 6 meses dá sim, sabe? De dezembro, por exemplo, que seria quando eu tivesse voltado pro Brasil e pra agora, eu já não vejo tanta diferença no meu inglês, sabe? Outra pergunta que me fazem vir com inglês básico ou intermediário, ou pré-intermediário, compensa? Gente, é o seguinte, básico, eu acho que por nenhuma empresa de intercâmbio você vai conseguir passar no teste deles com inglês que seja, tipo, muito, muito, muito básico, sabe? Honestamente, eu não sei se compensa. Se você tá disposto a, principalmente no começo, ter uma experiência muito mais desafiante do que o dos outros intercambistas, ok. Por quê? Porque eu comparo algumas pessoas que têm um inglês muito, muito bom e outras pessoas que têm um inglês médio e baixo, entendeu? No padrão intercambista. As pessoas que têm o inglês nível baixo têm muito mais dificuldade, sabe? É mais desafiante de se relacionar e tal. Eu percebo principalmente da nossa reunião em Chicago, eu percebo que as pessoas que tinham inglês muito, muito baixo, muito básico, quer dizer, tinham muito mais dificuldade de se relacionar, ficavam sempre com as mesmas pessoas, porque não tinham coragem de falar com as outras, porque o inglês delas não fluíam, sabe? Então, eu acho que depende muito de você. Eu não viria, eu acho que se fosse eu, se falasse assim, Marina, você tá no 3º ano do ensino médio, é o último ano que você tem pra vir, eu viria. Mas se eu tivesse no 2º e tivesse a oportunidade no 3º, simplesmente por 1 ano a mais de inglês, gente, faz muita diferença, sério. Porque é importante, sabe? Você
vai falar inglês o tempo todo. Então, se você tem um inglês já no nível alto, assim, já vai meio do caminho, sabe, gente? É muito mais fácil pra você se relacionar isso tudo. Algumas pessoas também me perguntam, tem como aprender inglês sozinho, aprender inglês em casa? Gente, eu não sei, porque isso nunca aconteceu comigo. Eu já ouvi casos, um dos meus amigos, o João Vitor, que ele também tem diário de intercâmbio, ele nunca fez curso de inglês, ele aprendeu em casa. E, gente, ele tá tendo uma experiência bacana. Eu nunca perguntei pra ele se no começo foi desafiante pra ele e tal. Só que parece que, tipo, tá tranquilo, sabe? Ele não teve muita dificuldade, não. Eu acho que, com certeza, ele deve ter tido um pouquinho mais do que os outros intercambistas que tiveram, sei lá, 8 anos de inglês. Mas ele lidou bem com a situação. Então, eu acho que pode ser, sabe? Pode ser. Se você tiver muito foco, claro, né? Se você estudar 1 hora de inglês por semana, gente, é difícil. Mas se você tiver muito foco, eu acho que é possível sim. Agora, uma coisa que eu acho muito importante é eu deixar bem claro para os intercambistas a minha opinião sobre isso. Gente, se você vê série dublado, se você nunca leu um livro em inglês, se você não gosta de música em inglês, se você só gosta de ouvir sertanejo e música em português, gente, tem algo que você precisa mudar aí, sabe? Porque você não vai vir pra cá e vai mudar tudo assim completamente. Se você não faz o mínimo, que é ver uma série legendada, ler 2, 3 livros de inglês por semestre, pelo menos, gente. Esses dias mesmo eu tava conversando com uma colega minha e ela quer fazer intercâmbio e ela falava, Marina, eu só vejo série dublada. Eu falei assim, fulana, tá na hora de você mudar isso, sério. E eu sou bem honesta nesse tipo de coisa, sabe? Você não pode falar que você quer vir pro intercâmbio em 2 anos, gente, se você não vê nem série legendada. Pelo amor de Deus, né? Pedir demais. Então, fiquem com isso bem claro, gente. Se você tá vindo pra um país pra ficar 6 meses no ano, pra falar inglês o tempo todo, você tem que pelo menos ter isso. Então, eu falei isso pra ela, aí ela mudou, começou a ver série legendada. Ela falou, olha, eu tava alternando um episódio sim, um episódio não, e agora eu tô vendo quase todos. Então é isso que começa, sabe? Ela falou, nossa, obrigada pela dica, porque foi muito boa. E aí, agora eu queria contar uma história em relação à confusão das línguas que falar as 2 línguas faz na sua cabeça. Meu pai veio pra cá uma semana, ele veio passar o final de semana comigo, a gente veio pra Chicago, ele veio me visitar, tava passeando e tal. Quando eu tava falando com ele em português e tal, quando eu vi uma plaquinha falando free hugs, sabe quando as pessoas dão um abraço grátis e tal? Aí eu vi a placa falando free hugs e falei, olha que legal a placa free hugs, só que eu falei isso em inglês. Eu virei pro meu pai e comecei a falar inglês com ele. Por que acontece? Principalmente comigo. Quando eu leio algo em inglês ou eu tô pensando em inglês, ou eu, sei lá, falo com uma pessoa em inglês e aí tenho que falar com outra pessoa em português, confunde muito a minha cabeça. Então foi muito engraçado, porque eu tava falando com ele em português e aí eu olhei pra placa e falei, look, there's a free hugs thing there. E ele me olhou e ficou tipo... E foi muito engraçado, porque é interessante ver como a sua mente fica confusa, sabe? Porque são 2 línguas, gente. Às vezes confunde bastante. Então, gente, eu acho que foi isso. Eu espero que eu tenha conseguido dar uma base pra vocês entenderem como foi o meu processo. E eu espero que tenha ajudado vocês. Se tem alguma pergunta que eu ainda não respondi, por favor, deixa aqui embaixo que eu vou querer responder pra vocês. E deixa seu like, se inscreve no canal aqui embaixo se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Beijos!